People, olha eu aqui novamente, pessoal. Conforme eu já tenho falado em outros vídeos a qual eu tenho feito, pessoal, a respeito das esmolas, entendeu? As pessoas hoje em dia ajudam as pessoas visando um retorno material, entendeu? Inclusive, em um dos vídeos que eu publiquei, teve um rapaz, que agora me fale o nome dele, que ele falou uma frase muito interessante, que ele falou assim, né? É, se vocês soubessem o quanto Deus me abençoa quando eu faço boa obra, ou seja, então veja bem, né? No próprio discurso dele, ele quis insinuar que tudo que ele faz já é mal intencionado. Em que sentido, pessoal? Ele dá com uma mão para poder recolher com a outra. Ou seja, ele não faz aquilo por amor. Ele não faz aquilo porque ele ama o que faz. Ele faz porque ele está interessado no retorno financeiro que vai vir. Conforme eu vou estar lendo aqui, vocês veem que o próprio apóstolo Paulo, pessoal, ele já falava ao seu auxiliar, servo Timóteo, que ajudava na grande obra que ele exercia. Vamos estar lendo aqui, pessoal, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, do versículo 5. Entendeu? Eu não vou ler do começo não, depois vocês lêem em casa. Que fala assim, ó. Contendas de homens corruptos de entendimento, veja bem, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade, estão vendo aqui, ó, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Tá vendo, né? Cuidando que a piedade ela seja causa de ganho. E o que anda acontecendo hoje em dia, que vocês podem observar, pessoal, que a piedade a qual está sendo exercida nos dias de hoje, ela tem sido o que? Causa de ganho. Porque tudo que é feito hoje em dia, pessoal, não é mais feito por amor. Nós vemos ali no livro de Atos dos Apóstolos, inclusive hoje, eu estava conversando com meu padrasto a respeito desse assunto, que antigamente o dinheiro que era recolhido nas comunidades cristãs, ele era para bem da comunidade cristã. Ou seja, você vê lá no livro de Atos, pode começar a ler do capítulo 1 em diante, que você vai ver que naqueles tempos, pessoal, havia misericórdia um para com o outro. Era um ajudando o outro. Ou seja, as pessoas vendiam seus terrenos, vendiam suas propriedades para repartir com os irmãos. Agora, hoje em dia, uma coisa que eu ando vendo é que os pastores, os líderes, as líderes religiosas estão lucrando com a igreja, lucrando com as denominações, só que quem sai ganhando no fim das contas são eles. Por quê? Porque você veja o povo que é dizimista, o povo que ele é ofertante, ele vive quebrado. Ou seja, às vezes ele não consegue nem pagar as contas do fim do mês. E os líderes estão lá andando de carro do ano, os líderes estão sempre no shopping, estão o quê? Sempre no mercado. Por quê? Porque é os líderes que lucram com o que está acontecendo hoje em dia. Então, pessoal, uma coisa que muito me envergonha na igreja dos dias de hoje é que não é feito isso. Ou seja, o correto das denominações evangélicas hoje era fazer o quê? Arrecadar dízimos e ofertas que entram, pagar as contas a qual eles têm para pagar, entendeu? Pagar a conta de água, a conta de luz, etc. E depois ajudar a comunidade, ou seja, ajudar aqueles que não têm nem o que comer. Porque muitos crentes hoje em dia não têm nem o que comer. Então você veja bem, não era assim que era usado o dinheiro antigamente. Conforme nós lemos no livro de Atos, o dinheiro antigamente ele era usado para socorrer as famílias. Inclusive nós vemos o que? A morte de Ananias e Safira, que morreram porque mentiram ao Espírito Santo de Deus. Ou seja, venderam uma propriedade. Quando chegaram diante de Pedro, mentiram, dizendo assim, eu vendi a propriedade por tal valor, pessoal. Ou seja, eles morreram. Então você veja bem, você acha que esses líderes religiosos que estão lucrando com as pessoas hoje em dia, você acha que esse povo aí vai ser salvo? Você acha que esse povo aí vão ser o herdeiro do paraíso? Não vão não, pessoal. Porque o reino desses líderes, como Edir Macedo, Apóstolo Valdomiro, Silas Malafaia, outros pastores que eu não vou citar nome, mas são vários. Pessoal, o reino deles é aqui. O paraíso desses caras é aqui. Não tem céu para esses caras. Não tem paraíso para esse povo. O paraíso deles é aqui, pessoal. Eu vou estar lendo para você ver o que anda acontecendo hoje em dia. Vamos continuar lendo aqui, pessoal. Algo muito interessante. Vamos lá. Que está escrito assim. Porque. Vou continuar aqui. Mas é grande ganho e piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo. E é manifesto e que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos
cobrimos, estejamos com isso contentes. Ou seja, hoje em dia ninguém é contente mais. Hoje em dia as pessoas não são mais contentes com o que tem hoje em dia. Uma coisa que eu ando observando hoje em dia, o ser humano, tanto no Brasil como nos demais países, quanto mais eles ganham, mais eles querem. Ou seja, a pessoa ela pode ter 1.000 hectares de terra, ela sempre vai querer um pouco mais. Ou seja, o ser humano nunca está contente com o que tem. Entendeu? Você acha que existe paraíso para esse tipo de gente, pessoal? Conforme eu estou falando nesse vídeo, o paraíso é aqui. O paraíso para esse povo é aqui. Ou seja, andando de Lamborghini, BMW, jatinho particular. Você acha que esse povo precisa de céu para eles ainda? Ou seja, vão morrer e ainda vai para o céu ainda, pessoal. Será? Então vamos estar lendo aqui, ó. Versículo 10. Porque o amor ao dinheiro, ele é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Veja aí, pessoal. A Bíblia nos ensina. O que muitos ensinam hoje em dia, eu observei algumas pessoas falando isso, dizendo que o dinheiro ele é ruim, que o dinheiro ele é uma maldição. Pessoal, uma coisa que eu ensino para vocês. Uma arma, ela é boa ou é maléfica? Porque hoje em dia, as pessoas hoje em dia, eles têm esse costume de dizer a arma ela é má. A arma ele é um dispositivo, um mecanismo ruim. Não, pessoal. O único mecanismo ruim que eu conheço é o ser humano. O único mecanismo, única, como é que eu posso dizer? A única arma de destruição que existe nesse mundo é o ser humano. Sabe por causa do quê? Porque a arma, ela não faz mal a ninguém. Se eu pego um revólver aqui e coloco na minha cintura, ele não faz mal a ninguém, nem a mesma minha pessoa. Agora, uma coisa que muitos esquecem de analisar, que quem faz mal é o ser humano. Entendeu? É a mesma coisa do dinheiro. O dinheiro ele é uma arma. Ele pode ser usado tanto para o bem como para o mal. Ou seja, e hoje em dia as pessoas estão usando o dinheiro para o mal, não é para o bem mais. Hoje em dia você não vê a pessoa usando o dinheiro para o benefício da comunidade, conforme eu estava falando. Usa o dinheiro para compra uma Mercedes hoje, entendeu? Começa assim, hoje, amanhã compra uma Lamborghini, depois compra um jatinho particular. Então você veja bem, o dinheiro não é mais usado, pessoal, para socorrer as famílias. Ou seja, a igreja a qual Jesus havia deixado naqueles tempos era para socorrer as famílias, era para socorrer as pessoas necessitadas. Aí eu pergunto para você que me assiste hoje aí, as igrejas hoje, elas fazem isso? As igrejas que existem hoje socorrem as famílias? Socorrem os necessitados? Eu não vejo isso. Eu vejo muitos líderes hoje em dia, o sonho de consumo dos líderes hoje em dia é andar de carro, é ter mansão na praia, entendeu? Você pode observar que hoje em dia não se prega mais que Jesus está voltando, não. Prega a seguinte mensagem que eu costumo ouvir hoje em dia nas igrejas. Ah, que você é abençoado, você é mais que vencedor. Ai daqueles que tocarem em você, Deus vai trabalhar, Deus vai fazer isso. Esse ano ainda Deus vai transformar a sua vida, vai transformar a sua história. Será que Deus vai fazer isso mesmo, pessoal? Será que Deus vai fazer? Já que o propósito de Deus, deixa eu levantar algo aqui muito interessante. Já que o propósito de Deus, pessoal, ele é prosperar a pessoa nesse mundo, ele dá riqueza às pessoas, dá carro do ano para as pessoas. Já que o propósito de Deus é fazer isso, então eu pergunto para vocês, por que que os cristãos, que após a ascensão de Cristo, por que que os cristãos que foram lançados ali nas arenas para serem devorados pelos leões, por que que eles morreram daqui? Por que que os cristãos, após a ascensão de Jesus, foram perseguidos? O qual vocês que estão me assistindo sabem disso. Que antigamente os cristãos eles tinham que viver embaixo da terra. Ou seja, escondidos nas cavernas. Viviam escondidos do império, dos imperadores, porque eram perseguidos. Para vocês que sabem e conhecem de história, muitos cristãos foram queimados vivos. Muitos cristãos foram crucificados após a ascensão de Jesus. Entendeu? Muitos cristãos teve as suas famílias destruídas. Entendeu? Muitos cristãos viram seus filhos morrer nas arenas. Aí eu pergunto para vocês, ué, não era o foco de Jesus, não era o foco de Deus enriquecer os cristãos? Não era o foco de Deus tornar a vida dos crentes mais agradável? Mais agradáveis? Não era esse o propósito? Então me explica, porque logo depois que Jesus ele subiu, e antes dele subir para o Pai, ele deixou bem claro que todas essas desgraças iriam acontecer aos cristãos. Que os cristãos seriam perseguidos, seriam mortos, seriam difamados. Lá em Mateus capítulo 10, ele já advertia. Antes de até mesmo dele ser crucificado, ele já advertia que o povo iria ser perseguido. Então, não caia na lábia desses malditos,
ladrão que está usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Fuja desses mercenários. Quando você for na igreja e um líder vir falar para você, dá 100 reais de oferta, dá 50, dá 200 de oferta, pessoal, não dê ouvido para essa raça de ladrão, raça de mercenário. Não dê ouvido, pessoal. Entendeu? Porque eu fico vendo hoje em dia, muitos trouxas têm ido no embalo desse povo, aí dá 100 reais de oferta, dá 50 reais de oferta, depois aparece na mídia, tanto no Facebook como no YouTube, chorando. Ah, eu dei 1.000 reais pro apóstolo tal, eu dei 1.000 reais pro pastor tal, e agora eu não tenho nem o que comer. Entendeu? Você deu porque você é trouxa. Desculpa eu te falar essa realidade, você deu porque você é trouxa. Então, uma coisa que eu aprendi, cada um tem o que merece. Então, para de ser trouxa, para de ficar sustentando esses lobos devorador. Essa é a minha mensagem de hoje. Muito obrigado a todos vocês que me assistem. E já deixa aí, pessoal, seu like e se inscreva no meu canal, porque logo logo estarei publicando mais vídeos. Obrigado a todos.